Olá, tudo bem? Bem-vindo mais um sábado pela manhã aqui no canal do sindicato, o Sindasp, nosso Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores das Empresas de Perícia, Pesquisa, Assessoramento e Informações de Santa Catarina. Queria agradecer a tua audiência que está chegando aí para acompanhar o nosso programa. Eu já te peço para curtir, comentar bastante, para construir conosco essa programação. E se tu não és inscrito no canal, também te inscreve no canal. Tá embaixo aí tanto o likezinho quanto o link ali, o selinho para inscrição no canal. Nós precisamos chegar no canal do Sindasp a 1K aí nos próximos dias. Essa é a nossa campanha. E ajuda aí, né? Bota a distribuir nos grupos e participa conosco. Eu sou Alan Camargo, sou assessor de comunicação do sindicato e convidei para o programa de hoje, para estar comigo na bancada, o Bruno, que é o nosso jornalista do Jornal das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, que está ao vivo às 9 da manhã no canal do nosso sindicato, todos os dias, segunda a sexta-feira, e vai também me ajudar na condução dessa entrevista. Além do Bruno, está aqui no estúdio, vou até pegar a câmera aqui para mostrar. Bonito, bota aí. Tá a galera da retaguarda aí, pessoal que está organizando a rádio comunitária aí do centro de Florianópolis e está aqui conosco no sindicato fazendo a prática de produção de conteúdo. Né? Vamos formar uma galera para técnica, para o jornalismo, para produção, para pós-produção dos programas da rede popular aí de comunicação que está se consolidando aqui em Santa Catarina, e o Sindasp é apoiador dessa rede. Bruno, obrigado por ter aceito mais esse convite aqui para estar no estúdio. Sei que tu está em trânsito do Rio para o Rio Grande do Sul e a gente te pega aí no contrapé. Bem. Não, é sempre muito bom estar aqui, né? E, caramba, fazer comunicação popular e sindical desse jeito é... De novo, não vamos ficar deitado em berço esplêndido, mas é um sonho sendo realizado. Então é muito bom estar aqui. É isso aí. Nós vamos entrevistar hoje o André Luiz Alves. Ele é da direção do Sindibancários Floripa. Depois ele vai dizer a terminologia correta do sindicato, porque houveram mudanças aí ao longo da história, e também coordena na Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores do Estado a Secretaria de Meio Ambiente, Políticas de Meio Ambiente, e tem a tarefa aí no próximo período de organizar o movimento sindical ligado à CUT nessa temática aí da proteção do planeta, aprofundar os debates do movimento sindical em relação ao meio ambiente e à proteção do meio ambiente. André, obrigado por ter aceito o nosso convite. Valeu mesmo, sei que pegamos também no contrapé no final da semana passada, mas está aí preparado também para nos trazer um conjunto de informações. Obrigado, André. Obrigado, Alain. Obrigado, Bruno, pelo convite. E agradecer aqui o pessoal da Comunicação Popular também que está aqui nos acompanhando. Sempre bom a gente ter esses espaços democráticos ali dos trabalhadores para fazer os debates que interessam realmente a sociedade e a classe trabalhadora, né? E levar o debate que a gente faz dentro dos sindicatos e da Central Única, que é importante para a construção do futuro de todos. André, antes da gente conversar sobre o tema específico, eu queria te apresentar para as pessoas. Você é bancário, qual é a tua origem aí na categoria e há quanto tempo aí está na direção do sindicato? Bom, Alan, eu sou funcionário do Banco do Brasil, né, há 24 anos já. Iniciei minha carreira em São Paulo, depois vim para Santa Catarina e estou dirigente do Sintraf Florianópolis desde 2014. Esse ano eu iniciei a minha quarta gestão na direção como secretário-geral, defendendo ali os interesses da categoria bancária. Hoje a gente se trata como o Sindicato dos Trabalhadores do ramo financeiro, uma vez que ao longo dos anos o trabalho bancário foi se pulverizando muito, né? Entre financeiros, correspondentes, assessorias, convênios bancários. Então a ideia de abarcar todo aquele que faz a função do bancário, mesmo que não esteja dentro de uma agência bancária, a gente passou a se intitular Sindicato dos Trabalhadores no ramo financeiro a partir de 2019. Também estou na minha segunda gestão na Central Única dos Trabalhadores de Santa Catarina. Estive na gestão de 2019 a 2023 substituindo o companheiro Jaci Zimmer, que faleceu no meio do mandato. Então entrei como secretário de Assuntos Jurídicos e no ano passado, na reeleição, assumi a pasta do meio ambiente para trazer esse desafio ali que tem estado cada vez mais presente no
no debate na sociedade, né, que é a questão do clima, dos impactos no dia a dia da sociedade e da classe trabalhadora. André, antes de entrar em meio ambiente, você falou que é de carreira do Banco do Brasil, né? Isso. Vamos lá, eu não consigo não entrar nesse assunto. Teve um tsunami de regressão, na minha modesta opinião, como correntista do banco, do golpe de 16 até pouco tempo atrás. Enxugaram as agências, a gente recebe o comunicado online de gerente querendo bater a meta de qualquer maneira. Como é que foi na interna do banco o efeito do golpe e por que a categoria tem tanta pressão para operar um banco que é público, que pertence ao Estado, como se fosse um banco de investimentos privados? Bem, Bruno, realmente a questão da gestão, ela impacta bastante no dia a dia da categoria bancária e principalmente dos funcionários de bancos públicos. Uhum. Nós observamos realmente uma grande diferença entre os períodos ali dos governos progressistas e o período pós-golpe. Nós tínhamos nos anos 90, na gestão de Fernando Henrique e Itamar, uma política de sucatização realmente dos bancos públicos, principalmente no Banco do Brasil. Houve redução de agências, houve demissão de funcionários, o que se mudou a partir de 2003. E a gente viu um crescimento no número de funcionários, o banco abriu agências, fez requalificação da sua política de crédito, voltando para o social, inclusive com exigências como comprovante de contra o trabalho escravo, de responsabilidade ambiental, projetos junto ao IBAMA, e essas coisas passaram a se perder a partir de 2016. E aí houve aquele movimento inverso, de fechamento de agências, de redução do quadro de funcionários, tanto que nós demoramos 10 anos para conseguir subir o quadro de funcionários de 88 mil para 102 mil funcionários. Em apenas 4 ou 5 anos, eles conseguiram reduzir esse quadro novamente para 86 mil funcionários, fazendo exatamente o mesmo trabalho que o pessoal tinha que fazer antes, e até aumentando. E um outro fator que impacta também a questão específica do Banco do Brasil é que o banco ele tem a participação do acionista, ele não é 100% público. 49% das ações está na mão do dito mercado. Então, há uma pressão dos acionistas também para que o banco, mesmo sendo um banco público, persiga lucros astronômicos e resultados como um Banco Itaú, um Banco Bradesco, que só tem compromisso com o capital privado. Então, é uma grande dificuldade que a gente enfrenta ali quando a gente tem um governo mais neoliberal, um governo de direita, realmente. Isso tem impacto na gestão dos bancos públicos. O Bruno faz um bom tempo que vem denunciando ali aqueles 10 todo dia, né, que são a mão invisível do mercado. E aí o André está nos explicando aqui por que o Banco do Brasil aparece como um dos 10, mas não é a mão forte do Estado dentro da definição dos 10. Quando, por exemplo, da taxa de juros ou mesmo dessa guerra em relação ao câmbio, né? Só para explicar para o convidado, a gente coloca no ar, não é nenhum segredo, o site Tesouro Nacional das instituições são autorizadas para negociar papéis da dívida brasileira, os dealers da dívida, ou seja, quem decide, né? Quem incide no Copom e decide. Então ali tem 2 instituições estatais, a Caixa e o Banco do Brasil. Depois a gente sabe, tem bancos privados nacionais e bancos internacionais. Também a gente pega, aí já do Banco Central, a lista das operadoras de mercado aberto e mercado de câmbio do Banco do Brasil. Se você juntar, deixa eu fazer uma colocação, né? Juntar as 3 listas, elas são muito parecidas, tipo, muda pouco. O Safra não negocia papel da dívida, mas negocia câmbio. E praticamente, sem exagero, não chega a 30 instituições financeiras, mais da metade são transnacionais, todas ocidentais, nenhuma do bloco asiático, uma só que é a Árabe, a ABC Banco, e estão lá para legitimar Caixa, Banco do Brasil e no mercado de dólar o BNDES. Não passa 3 dias que a gente não bota isso no ar. Sim, é muito importante, Bruno. Inclusive, essa questão dos títulos da dívida, a gente vê que tem um impacto muito grande na movimentação financeira. É uma luta que a gente tem tido nos bancários, que é a redução da taxa de juros.
porque atrai aquele chamado capital improdutivo, né? Que é o rentista. Para o investidor, que concentra os recursos, que concentra o capital, para ele é muito mais atrativo comprar títulos da dívida ali pagando 12%, 13%, do que se arriscar no mercado, fomentar a economia, investir numa nova empresa, numa commodity, alguma coisa, que existe o risco do mercado. Ali o risco é o risco sistêmico, né, que seria o Brasil quebrar, o que está longe de acontecer. Então é muito mais atrativo eu pegar o meu dinheiro e colocar num papel que está pagando a longo prazo 12%, do que eu fomentar a economia local através do investimento numa empresa, numa tecnologia. Então, essa questão das dívidas ali, da dívida pública e a negociação dos títulos, ela impacta bastante. E os bancos públicos acabam entrando também só na busca incessante por lucro, seja a custa dos funcionários, seja a custa da sociedade, seja a custa dos investimentos. Eu queria aproveitar que vocês estão nesse assunto da taxa de juros, porque assim, nos últimos tempos a gente tem calculado a possibilidade de orçamento para qualquer política pública a partir do que aumenta ou diminui a taxa de juros. Perfeito. Um ponto a mais é uma grana a menos. Um ponto a menos é uma grana a mais, que o governo pode utilizar e a sociedade pode utilizar para políticas públicas de todas as áreas. O que vocês avaliam em relação a essa alta nos juros de impacto no meio ambiente, que é o nosso tema aqui. Né? Porque, vamos lá, reconstruir a região metropolitana de Porto Alegre deu alguns bilhões, que vão ser captados em algum lugar, com taxa de juros estabelecida por essa galera aí. Como é que fica, por exemplo, essa questão da reconstrução ou ações ambientais de alto impacto, né? Com o caixa, o tesouro, o orçamento sendo chantageado pelo sistema financeiro a todo momento? Exatamente. O que acontece, a dívida pública, ali, os juros oficiais, ele tem impacto em tudo. Por exemplo, o governo tem um caixa, mas ele não pode ser utilizado da forma que quiser, porque existe um orçamento aprovado o ano passado que define as diretrizes. Então, a menos que eu passe por um projeto de emenda ao orçamento, alguma coisa que é muito difícil transitar no Congresso que a gente tem no cenário hoje, eu tenho que trabalhar com aquele dinheiro que eu tenho. Ou emitir títulos da dívida. Quando eu emito títulos da dívida, eu vou pagar os juros que está anunciado pelo Banco Central, que é aquele juros oficial. E aí eu tenho que reconstruir, tenho que investir, tenho que trazer bilhões ali, pagando um juros estratosférico. E aí dificulta bastante, porque vai gerar um endividamento futuro. Se a gente retornar lá no final dos anos 2000, até 2012, 2013, o crédito público teve uma grande influência no desenvolvimento da economia, da agroecologia, das próprias áreas metropolitanas, porque o governo tinha condições de subsidiar os juros. Então, mesmo que os juros que o BNDES, o Banco do Brasil, cobrasse fosse abaixo do oficial, abaixo dos juros daquela instituição, o governo tinha uma reserva para pagar para aqueles bancos a diferença entre os juros que o cliente pagava e o juros oficial. Coisa que não existe hoje. Hoje o governo tem trabalhado no sentido de tentar recompor essas reservas, mas elas foram totalmente liquidadas entre 2017 e 2022, né? Então, aos poucos, ali, enquanto a economia não fomentar, é um paradoxo, né? Enquanto a economia não desenvolver, eu não tenho dinheiro para investir na própria economia. Então, é um contorcionismo que o Ministério da Fazenda, o Executivo, tem que fazer para tentar trazer esse desenvolvimento. No caso ali do Banrisul, do Rio Grande do Sul, estima-se ali um investimento de cerca de 80 bilhões para começar a se reconstruir o Estado. Se reduzisse a dívida em meio ponto, já economizaria esses 8 bilhões para os cofres públicos. Então, já cometeria um start. Então, a gente vê que há uma certa resistência do mercado em segurar os juros. Aí resta saber quais os interesses realmente que eles têm, né, nessa questão, uma vez que, por princípio de economia, o juros está diretamente atrelado à inflação. Se eu estou com uma inflação abaixo dos 4 pontos, faz o menor sentido ter um juros de 11%. Em geral, se trabalha com uma taxa de juros 50%, 40% acima da expectativa de inflação. Nós estamos com uma taxa de juros 300% da expectativa de inflação. André, deixa eu ficar só nesse assunto. A inflação deu o quê? 3,6%?
Nesse momento está em 3,6. Vamos supor que ela feche no 3,6. Podiam colocar o dobro da inflação, daria 6,6 dá 12, 7,2%. A gente estaria economizando, a gente fez essa conta hoje no rádio. 8,2, 9,2, 10,2, uns quebrados. Cada um ponto desse está 40 bi. Então estaria com 150 bilhões livre de investimento. Daria para reconstruir o Rio Grande do Sul, triplicar o Bolsa Família, dá para fazer um monte de coisa sem mudar a matriz macroeconômica. E tem um outro componente nessa história, e o papel da Caixa nisso. Nós temos hoje 101,7 milhões de trabalhadores com carteira assinada que recolhem para o Fundo de Garantia, que, por sua vez, gera investimentos, principalmente nos setores que têm a ver com esse impacto do ecossistema. As obras de drenagem, as obras de infraestrutura, calçamento, habitação, né? Todas elas financiadas a partir de investimentos do FGTS, que hoje, em tese, volta a recompor a sua capacidade por conta do número de trabalhadores empregados aí, né, no Brasil. Eu queria complementar a pergunta do Bruno, questionando sobre essa visão que as centrais sindicais têm. Qual é a análise de conjuntura atual sobre esse momento econômico, né? Se é possível, né, que o governo entre nesses assuntos agora, se é possível... Vamos ter aí um restolho, como chama lá na mãe, de mandato do Campos Neto, né? Tem dias contados. Você já tem uma perspectiva do que pode vir a ser o conjunto de políticas públicas nesse novo momento econômico? Tem 6 meses ainda. Ainda há um tempo, né, do mandato do Campos Neto. A corda que dá, né? Sim, vão levar até as últimas consequências. E lembrando que a própria indicação do presidente do Banco Central, ela tem uma certa influência no Congresso e no mercado, né? Então, o ideal seria que se conseguisse colocar um novo presidente ali, totalmente ligado com a pauta progressista, e que pudesse investir no fomento do país. A gente sabe que vai haver essa dificuldade, né, até por conta da correlação de forças dentro do Congresso. Então, é por isso que estão aumentando a aposta. Exatamente. Porque hoje você tem um Congresso totalmente desfavorável para aprovar qualquer coisa, um Senado mais ainda para referendar, sabatinar um próximo presidente do Banco Central. A gente teve exemplo recente quando tentou se indicar o Guido Mantega ali para a Petrobras, né? Viu que o mercado já deu aquele salto, tal, o executivo teve que recuar, porque qualquer decisão tem o seu impacto na sociedade, na economia, né? Então, infelizmente, a gente não tem um cenário, o Brasil hoje, que possa fazer essa guinada, né? Como a gente costuma dizer, não dá para dar cavaleiro de pau em navio. Então, tem que ir aos poucos. O que a gente espera, a gente vai ver que talvez venha alguém mais comprometido com o desenvolvimento do país e com a economia, que traga a realidade sobre essa questão da taxa de juros e que tenha um mínimo de sensatez, né? E não faça como, por exemplo, aconteceu semana passada quando foi ser anunciada a nova taxa de juros, quando o presidente do Banco Central chega na mídia e fala, eu nem queria baixar, mas fui obrigado por pressão. Então isso sinaliza mal para a economia do país. O investidor que viria com essa redução já não vem, fala, opa, esse cara foi obrigado, por quê? Então, não só o compromisso de longo prazo, mas que o cara tem um compromisso político de manter a imagem do país, pensar no desenvolvimento e não nos interesses do capital financeiro, que é o que acontece hoje na gestão. Vai, galera. André, para não... Porque a gente poderia ficar aqui até amanhã, esse assunto sim, muito importante. Bastante. E o companheiro da área também, né? Eu já ouvi de vários economistas, mas vários. Nenhum deles que aparece na grande mídia, na mídia que ficou grande, através da sua pequenez intelectual ficou grande, mas o Brasil está sendo chantageado por um cartel financeiro? Sim. O tempo todo, né? A gente vê que toda essa construção do tal do mercado, né, que ninguém nunca sabe quem é a mão do mercado, está sempre com a faca no pescoço ali dos gestores da economia do país e com claros interesses políticos. Se nós olharmos durante 2 anos de governo Temer, 4 anos de governo do Inominável, não se ouvia falar daquelas agências de risco. Simplesmente desapareceram.
Segundo mês de governo Lula já tinha agência de risco classificando o Brasil. Então você vê que há internacionalmente um interesse em estar mirando, estar trabalhando na economia. Por quê? Mira-se naquelas economias de desenvolvimento, naquelas economias que têm potencial. Seja o Brasil, seja a Índia, seja a China. Perfeito. Esse mercado está sempre atacando essas economias. O interesse do capital estrangeiro é que o Brasil continue sendo um fornecedor de commodities, recolha-se o que eles acham que a gente deve ser do potencial econômico. Sempre que apresenta qualquer potencialidade de crescimento, eles vão e atacam, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político, a um investimento contra essas nações. Perfeito. Eu queria então mudar um pouquinho de assunto. O André preparou um pouco da história do movimento sindical no tema da proteção do planeta. Eu queria te dar esse espaço, que a partir daí nós vamos também entrar com perguntas aí. Então, eu tentei preparar, né, ao longo desses dias ali que eu fui convidado para estar aqui com vocês, um pouquinho do apanhado ali do que representa esse debate do clima, né, das mudanças climáticas, da ecologia junto ao movimento sindical, que embora tenha ganhado grande intensidade nos últimos anos, até porque tudo aquilo que se previu lá atrás começou a acontecer, então o debate vai se intensificando à medida que as consequências vão chegando. Infelizmente, né, o ideal seria que os debates viessem com as previsões, mas há um negacionismo climático que a gente vê até hoje. As pessoas acham que não vai acontecer ou resistem em bancar as mudanças que isso significa. Do ponto de vista do movimento sindical, a gente já vem debatendo isso desde os anos 80, quando começou a se enraizar essas questões da construção da Rio 92, lá atrás. Todo aquele processo, ele foi em grande parte conduzido pelo movimento social, pelo movimento sindical, numa mudança de perspectiva, que a gente via até então que existia aquela resistência de se debater o impacto do clima no mundo do trabalho. Uma resistência que a gente vê em muitos setores, em muitas áreas. Eu nego que eu resisto a debater o tema, mas enquanto isso as mudanças vão acontecendo. Isso é perigoso, porque as mudanças vão acontecer, o rio vai passar, quer a gente queira, quer não. Então, às vezes, a gente tem que se debater esses temas. No final dos anos 80, durante os anos 90, houve essa mudança de perspectiva no movimento sindical, predominantemente capitaneado, inclusive, pela própria Central Única dos Trabalhadores, que é o quê? Você olhar o impacto que as mudanças climáticas, que a poluição, que as mudanças de matrizes energéticas, que a economia de baixo carbono ia ter na vida do trabalhador, seja ele de qualquer área. Porque mesmo que o trabalhador não esteja impactado diretamente por determinado setor, existe todo um ecossistema em volta dele, a família, o bairro, a cidade, tudo será impactado. Então sempre tem. A gente vê o exemplo do Rio Grande do Sul do que aconteceu ali, cidades inteiras alagadas, né, destruídas por conta dos impactos das mudanças climáticas. Então a gente começou a trabalhar nessa questão dessa perspectiva, mais efetivamente ali a partir dos anos 2005, 2006, quando começou a se tirar diretrizes para a construção e para nivelamento desse debate, né? A primeira preocupação que esse debate que a gente chama hoje de transição justa traz é exatamente essa questão do impacto que tem diretamente sobre o trabalhador. Hoje, com um exemplo mais óbvio que tem citado na mídia o tempo todo é a economia de baixo carbono com a mudança da matriz energética, que é o fim dos combustíveis fósseis e partir para energias não são tratadas como energias limpas, né? São energias renováveis, porque limpa não é, nem toda energia é, né? Porque, por exemplo, eu vou trocar minha matriz por energia eólica, eu tenho que produzir todo aquele equipamento, vai consumir minério de ferro, vai consumir concreto, vai desmatar, tem um impacto grande, né? Então, são as energias renováveis. Então, se eu mudo, eu fecho uma termoelétrica, aí eu tenho aqueles trabalhadores daquela termoelétrica, eu tenho os trabalhadores da mineração de carvão, todos serão impactados. E não só ele, existem cidades que são mantidas por aquilo lá. Que aí vem a segunda etapa, né? Que é o quê? O diálogo com a sociedade e a vislumbração ali daquela área, o que ela pode ter como alternativa. Que a gente vai construir a agricultura, outro meio de produção, outra atividade que
faça a substituição naquela comunidade dos impactos que a mudança vai ter. Senão eu deixo toda uma área órfã. Eu desligo uma termoelétrica, os mineradores vão para a rua, os trabalhadores vão para a rua e toda a sua família, toda aquela região, ela é destruída. Economicamente falando. Criciúma é um caso. Eu ia falar isso agora. Candiota, lá no Rio Grande do Sul, é outro caso. Exatamente. Inclusive, existe um debate muito grande que esse pessoal do sul do estado e lá da região do Rio Grande do Sul, ali de Porto Alegre, onde tem várias áreas de mineração. Então, o que a gente fazer? Existe no Nordeste também a implantação das usinas eólicas, traz grande impacto para os agricultores lá do semiárido, da região. Então também é um debate com eles sobre esses impactos. Então a ideia principal da transição justa que se construiu a partir de 2009, com a constituição da Secretaria do Meio Ambiente na CUT, é exatamente isso, dialogar com esses trabalhadores e pensar alguns eixos de transição. Seja da área do trabalho, fomentar atividades novas, porque a mudança energética, a mudança econômica, ela está extinguindo muitas áreas de trabalho e trazendo muitas áreas novas. Então, a gente tem que investir em informação nessas áreas. Fala, qual a profissão do futuro que ainda não existe, né? Vamos mirar, vamos trabalhar com startups, com cursos, com formação social, para que o trabalhador se desenvolva nessas áreas, crie alternativas para aquelas atividades que estão sendo extinguidas. Então, são N trabalhos, né? Temos a questão do campo. A questão do campo sofre um grande impacto com as nossas políticas de meio ambiente, né? Porque hoje há desmatamento, a poluição de rios, a questão dos agrotóxicos. E se nós trabalhamos no cenário de perspectiva de mudança do comportamento ambiental, essas práticas têm que ser extintas. Essas práticas serem extintas vai ter impacto na produção agropecuária, vai ter impacto na produção local. Aí temos que incentivar a questão da produção agroecológica, vamos ter que trabalhar com formação, com desenvolvimento, com investimento, principalmente, né, nessas áreas, que hoje não adianta eu só conscientizar o agricultor familiar, o pequeno produtor, que ele tem que ter uma produção agroecológica, quando o agronegócio na plantação ao lado está jogando de avião o agrotóxico, que vai atingir todas as plantações. E é aquela plantação que não produz nada, vai produzir soja e milho, que vai servir para ração animal ou ser exportado. E aí contamina toda a produção local de alimentos que realmente vão ser consumidos pelas pessoas. É uma grande dificuldade que a gente tem, é exatamente todo esse global de fazer a conscientização e ter investimentos para tudo isso. Um pouquinho do histórico, né, que eu trouxe para vocês, depois tem algumas informações ali que a gente pode ir desenvolvendo, é só um pouquinho de como a gente chegou ali, os principais eixos. André, te ouvindo falar, e ouvindo quem entende da área, sejam companheiros e companheiros da luta pela terra, o pessoal das agrárias, das ciências da natureza, a impressão que dá é que é um debate quase irrefutável, ou seja, saiu uma pesquisa pós-enchentes, deu um número assim absurdo, 99% da população brasileira entende que o desastre climático, a emergência do meio ambiente é obra da ação humana e obra, quiçá, dos modelos também. Então, a impressão que dá é que, assim, no plano da racionalidade, não tem mais o que ficar debatendo, tem que implementar. Ou seja, tem que fazer um debate com a sociedade para implementar mudanças. Mas parece que a direita perdeu toda a vergonha na cara de vez, assim, e já não quer mais saber de racionalidade. Então, tem um argumento, tem o uso das fake news, tem o uso do algoritmo, tem a mobilização através da internet, consegue arregimentar via redes sociais, tomar conta do aparelho de Estado e vai atropelando. Seja num modelo, tipo, aspas, limpinho e cheiroso, tipo Eduardo Leite, seja uma cara de pau mesmo. Não seria... É uma pergunta... Não é uma pergunta retórica, é pergunta mesmo, né? Algum grau de radicalidade para poder impor essa pauta. Porque a gente viu isso na pandemia, agora vai vir a ciência, viva o SUS. Deu 2 anos, esqueceram as barbaridades que os caras fizeram. Perderam as eleições por causa disso, mas esqueceram as barbaridades. A gente deu hoje até mais cedo no rádio, Alan e eu, tem até a epidemia de sarna em Santa Catarina por uso de ivermectina. Né? A sarna do Bozo, imagina. Então,
saber se este debate no interior da central ou das categorias que discutem trabalho e meio ambiente tem algum nível que vai superar o planejamento urbano ou a reconfiguração econômica, porque o outro lado parece que já não quer nem saber. Tipo, eu vou botar uma casa no alto do morro, não vai alagar, e paciência. E quem está embaixo que se dane. A impressão que dá é essa, não sei se você concorda com a gente. Realmente, a palavra que você usa é essencial, irracionalidade. Uhum. A gente vê hoje na sociedade a pessoa se pauta por uma ou duas pseudo-lideranças que eles têm, que não trazem informações nem com veracidade alguma, mas para eles tomam-se como verdades absolutas. E aí cria-se um negacionismo na sociedade. Mas é um extremismo, né, que é uma parte da sociedade, então a gente vê que não é uma parte significativa. Quando a gente vê do ponto de vista do dia a dia, parece que eles produzem um grande barulho. Mas se nós formos olhar hoje, segundo alguns dados, esses negacionistas estão entre 20% a 25% da população. Não é um público grande. O problema é que eles fazem muito barulho. Uhum. Saem divulgando. Eles recebem uma fake news e divulgam para 1.000 pessoas. Enquanto a verdade não chega a 50. Uhum. Então, é bem complicado a gente fazer esse embate. Então, por isso que é complicado a gente fazer qualquer tipo de radicalismo. Então, assim, acho que as mudanças elas têm que acontecer, o debate tem que ser feito com a sociedade. Vai ser começado agora a se construir a Conferência do Clima, que ocorre o ano que vem. Então, são debates que vão ocorrer pelo país todo, dessa questão dos impactos das questões climáticas, inclusive internacionalmente, né, terá esse debate. Então, são fóruns oficiais e válidos, onde a gente vai analisar e a gente vai debater com todos os setores, seja o empresariado, seja o governo, seja a sociedade civil, o que tem que ser feito, como deve ser feito. Obviamente que no dia a dia da luta, uma ou outra ação mais contundente tem que ser feita. É parte do nosso papel quanto sindicato, inclusive nas categorias que forem sendo impactadas mais significativamente. Mas do ponto de vista social, qualquer radicalismo nos coloca no pé dessa questão desse pessoal irracional. Então, às vezes alguma ação mais contundente é necessária, mas realmente eu penso que o debate social ele é o essencial para a gente ir conscientizando a sociedade de que é necessário, dos impactos que eles estão sofrendo, estão cada vez mais nítidos. Nós tivemos recentemente relatório ali, a temperatura no país já subiu mais de 1 grau, né, a temperatura média no Brasil. Não tem mais inverno. E ainda está vindo impacto. Quanto tempo levou-se para a gente começar a sentir os impactos do inverno? Nós passamos o outono inteiro sem uma frente fria e agora tivemos agora essa frente fria que já deve se dispersar e vem outra onda de calor. Então, são nítidos. Só nega quem é aquele realmente se recusa ou por questão política a pessoa tende a negar. Às vezes a pessoa nega porque está sendo alienada, porque não acredita, mas a maioria é por questão política. Quem está defendendo é a esquerda, então eu sou contra. Se eles estão falando que tem impacto climático, então não tem. É mentira. Então é bem complicado a gente fazer essa análise social, né? Mas a gente vê que o impacto dela efetivamente ele é menor do que aparenta quando a gente vê redes sociais, quando a gente vê publicações, essas coisas. Não dá para defender ficar fazendo terapia da pedagogia do reverso, né? Não, olha, vamos fazer aqui para não fazer ali. Se imbecilizar também não dá para... Exato. E eu queria com isso te perguntar por que demora tanto para girar a chave do movimento sindical em relação as tarefas que tem pela frente, né? Porque a gente vê sim que tem muito engajamento de uma parte mais lúcida, né, do movimento sindical, mas as entidades como um todo ainda não despontaram para fazer aí, como a gente viu lá nos próprios anos 70, 80, no surgimento do movimento sindical, era radicalizado, né, com uma massiva participação, mas a luta era contra a ditadura. Depois a gente vê lá no início dos anos 90, o início da discussão do clima, mas também muito restrito a uma parte daqueles sindicatos que se dispuseram a fazer isso. Depois, né, o mundo do trabalho foi mudando, as entidades foram adaptando seus estatutos, encaixando um pouco das categorias novas que estão surgindo, meio resolve o problema da representatividade, mas de fato lá a organização no local de trabalho
não se espelha, né? E aí agora a gente tem todo o impacto da mudança climática, drástico, todo mundo já viu o que é possível fazer e não chegou nem perto daquilo que ainda pode ser, né? Ainda tem muita coisa aí que a gente pode esperar, né? Só olhar um pouquinho o momento atual já se prevê consequências ainda extraordinárias, né, do ponto de vista humano, e não cai a ficha. Ainda está lá campanha salarial, né, um pouco do espaço coletivo, volta no outro ano, campanha salarial, um pouco do espaço coletivo, as pautas mais identitárias agora começam a ganhar um pouco das convenções coletivas, também não se respeita nem muito isso. Quem dera olhar para o planeta e entender essa coisa toda. Tem uma imbecilização, né, em curso aí. Hoje, agora há pouco, antes de vir para cá, o Rua estava com um vídeo desses de curtos ali, em que um cientista, economista, até explicava esse fenômeno. Né? Eram 40 mil acampados na frente dos quartéis, que só 40 mil no universo de milhões não faz diferença nenhuma, mas que levaram 58 milhões a cair nessa imbecilização. Então, uma atitude de 40 mil reverberou na construção de uma identidade imbecil de 58 milhões de pessoas no país. Mas a contra-reação disso não aparece. Como é que nós vamos nos colocar nessa disputa para preservação do planeta, a partir do movimento sindical? Realmente, começando ali por essa questão da participação, né, do movimento sindical, a gente vê que, historicamente, a última vez que os trabalhadores ali, suas representações estiveram na vanguarda ali, foram nos anos 80. Com o novo sindicalismo, implantação, formação das centrais sindicais, questão constituinte, etc. Eu estava assim, na vanguarda ali do movimento. Ao longo do tempo, por alguns motivos ali, a gente tem corrido atrás da pauta. É uma análise que a gente tem que, geralmente, a direita, até por conta do acesso aos recursos, da questão daquela perspectiva neoliberal e do capital de estar sempre olhando formas de explorar o trabalho, eles são bem criativos e aparecem com N soluções e a gente tem que sair correndo atrás para sanar. Então, essa dificuldade que vem se encontrando ao longo dos anos acaba refletindo na questão do dia a dia. Se eu tenho que estar sempre correndo atrás da pauta, cria dificuldade de inovar. E aí, um reflexo é a questão que eu coloquei na explanação, a política do meio ambiente. Durante anos ficou se negando o impacto do meio ambiente ao trabalhador. E quando se resolveu tomar, e até que a gente constrói, muda toda a sociedade, leva um tempo. Eu tenho um exemplo na questão dos trabalhadores do ramo financeiro especificamente. Durante muito tempo, nós da direção dos sindicatos de bancários recusávamos a negociar com os bancos a questão da remuneração variável. Que a gente tinha toda aquela defesa histórica de geraria assédio, que tinha adoecimento, que existe, é inegável. Só que enquanto a gente se negava a negociar, os bancos estavam implantando por conta, sem negociação. E batendo no plano de meta, e fala, até que se, de repente, não, vamos negociar isso aí. Só que agora a gente negocia aqui, a partir do que os bancos já implantaram. Deviam ter negociado desde o começo. Então, às vezes, uma certa resistência, se não tem uma leitura de longo prazo, uma leitura de conjuntura, acaba gerando isso. Tivemos lá atrás nessa questão do meio ambiente, agora temos estado, o movimento sindical, penso eu, tem estado na vanguarda dessa questão do debate do meio ambiente, seja através da central, seja através das instituições do próprio meio ambiente, da CSI, da CSA, que tem levado esse debate mundo afora, né? Então, nós temos capitaneado toda a Conferência do Clima, agora está sendo organizada predominantemente pelo movimento sindical, a COP teve imensa participação do movimento social e movimento sindical. Nós vamos ter o ano que vem outra edição da COP aqui no Brasil, esperamos também que haja massiva participação para a gente levar para o capital as propostas, né? Acho que esse tem sido um ponto fora da curva, onde quando se resolveu, não, vamos investir nisso lá em 2012, 2013, realmente ganhou debate. Então prevalece. Hoje você vê manifestação do empresariado, que são naquelas pautas que eles querem, a economia de compensação de carbono.
que na prática não serve para nada, né? Na verdade, Nadinha. eu pago um troco para um país que não polui para eu poder poluir mais. O planeta é o mesmo. Os americanos compram crédito de carbono de todo o mundo para que eles possam poluir, mas eles estão poluindo lá, a poluição não se limita a eles, se espalha o planeta todo, o Eu desgaste, queria a um dia entender degradação esse é feita. negócio dos créditos de carbono, porque lá na mãe não chega. A mãe tem 14 hectares, está protegendo pelo menos intocáveis 6, Pois é, fora né? nascente, E para né? ela não chega nenhum tipo de compensação, crédito, ou mesmo pagamento por estar preservando. Eu não sei como é que funciona isso para os pequenos. Aí. Sim. Realmente, a Eu sei que os prática... grandão, né? Aham. Aquela fábrica que tem ali de celulose na região metropolitana de Porto Alegre, Já que já mudou de nome? aqui eles estão Aqui fazendo, eu- inclusive, propaganda na TV de como é que eles recebem os créditos de carbono por plantar eucalipto e pinos. Aham, para acabar com a reserva hídrica. Realmente falta uma Aham. divulgação de como funciona isso para aquele trabalhador, para o agricultor familiar, para o pequeno produtor que está lá embaixo, né? Eu realmente confesso que eu não tenho conhecimento das práticas da burocracia do crédito de carbono, assim, de como funciona, onde cadastra, onde que se... Mas, realmente, se nós que estamos nesse debate Uhum. não temos, imagina o pequeno produtor que está lá no interior, que está na Uhum. praia ali, fazendo uso da pesca, etc., que pode estar utilizando também. Então, O André, Bruno, a fala. última pergunta, então. Então, bom, vamos lá. Eu tinha várias, vamos só uma que a gente tá Pode falei que fazer passava rápido. várias numa só. Falei que passava rápido. André, é mais uma reflexão aqui em voz alta. A gente, e eu posso incluir as esquerdas, acaba que cada vez mais, no correr do tempo, a gente ficou falando para quem estava organizado. De alguma maneira, alguém que tinha algum vínculo de participação política, seja ela partido, pastoral social, sindicato, associação de moradores. E não é pouca gente, né? Tanto não é pouca gente que pode ser uma frente amplíssima, mas querendo ou não, algo de esquerda ganhou as eleições. Então é a maioria do Brasil. Não te parece que esta pauta do meio ambiente, da emergência climática, ela consegue falar para quem não está organizado? Por exemplo, o Brasil, ele tem uma cultura do mundo do trabalho que eu considero muito positiva. A população brasileira não é aventureira no mundo do trabalho, né? Qual que é a idealização do Brasil? Uma casa própria, um emprego estável, um pequeno patrimônio. A utopia do povo brasileiro é um país de classe média baixa. E, cara, a casa vai embora. A gente viu. O carro vai embora. O carro vai embora, a prestação fica. Tipo, ou bota na conta do... A TV vai embora. A TV vai embora. Máquina de lavar vai O embora. patrimônio da classe trabalhadora vai embora. Enfim, devolvo a palavra. Não é um momento que a gente pode tentar realmente massificar essa pauta. O Alan sempre fala. Tem 670 mil pessoas, o último dado que eu tenho. Eu ouvi 540. Vou botar 540. Eu sei que tem 540 mil pessoas que perderam, forma total, parcial, seus imóveis no Rio Grande. 10% disso dá 50 mil pessoas filiadas. Não está na hora de fazer um grande mutirão e organizar aqueles que são refugiados climáticos e disputar o ordenamento urbano, o zoneamento rural de novo? Eu acho que é possível. Te pergunto o que você entende por isso. Movimento popular capilarizado no campo e na cidade. E por onde é que vai isso daí? Assim, realmente, né, é uma perspectiva que a gente tem que ter, né? Nós temos ali todo um público que foi afetado já diretamente pela questão da mudança climática. Um pequeno percentual ainda não acredita, né? Se nega que isso tenha sido por conta de efeitos já das mudanças no clima, que as chuvas nada tem a ver com isso, mas a gente tem que trabalhar na perspectiva da grande maioria que vai ter consciência que isso não acontece há 60 anos, que era um outro cenário, que as medidas que tinham sido adotadas lá atrás já não servem mais. Uhum. Então, eu acho que é importante a gente fazer esse debate realmente com a sociedade. Iniciou-se, né, de maneira meio embrionária, se você observar os sindicatos, o MST, os movimentos sociais tiveram um papel essencial no amparo ali ao pessoal. Perfeito. O próprio Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, você viu refeições diárias ali para centenas de pessoas quase que estavam desabrigadas. Quase serviu de pier para os barcos do centro de Porto Alegre. Desculpa, André, eu não Exatamente. resisto. E fica numa ladeira, sede, cara, na ladeira. Por isso que ela ficou... Chegou tanta água que só a ladeira sobreviveu. Exatamente, ali o centro da região de Porto Alegre, ali o centro histórico, foi todo alagado, né? Então, foi muito grande esse impacto, e eu acho que trouxe um choque de realidade para o pessoal,
esses desastres que tiveram ali, os que tiveram na Índia, em outros lugares, eu acho que acordou o pessoal mesmo, isso aí está batendo na nossa porta. E acho que, como está correto, o movimento sindical, o movimento social, é a hora da gente ir para a sociedade, falar, está aqui, está acontecendo, aconteceu com você, com a sua família, pegar todos os que trabalham ali na região metropolitana de Porto Alegre, se não for atingido diretamente, alguém da sua família foi atingido, a empresa que trabalhava foi atingido, então foi quase que praticamente 100% da população. E isso tem que ser exemplo para o resto do país. E a gente começar a se organizar, fomentar essa questão do debate da cidade, para onde as cidades são construídas, para onde elas estão indo, para que a gente possa fomentar, né? E Porto Alegre ser um exemplo. Pegar especialistas arquitetos, engenheiros, urbanistas, para traçar onde foi que se errou ali, na região metropolitana de Porto Alegre, e onde a gente pode evitar errar ou corrigir em outras regiões do país antes que aconteça também. São N áreas de risco, né? Existem áreas com potencial muito maior e outras com menor, mas todas as áreas estão sujeitas a algum impacto das mudanças climáticas. Florianópolis, dificilmente vai encher, tal, mas se o mar subir, aí nós temos um problema nas mãos. Então, tem toda uma questão para a gente considerar, né? Tivemos um impacto lá no Espírito Santo, né, por conta dos desastres da Vale, então são N coisas que vão acontecendo que impactam a sociedade como um todo e não só aquele público limitado. Então, acho que a participação do movimento social e sindical e o diálogo com a sociedade, ele tem que crescer a todo instante. E aí esse é o nosso papel, né, no coletivo do meio ambiente, na Secretaria Nacional do Meio Ambiente, da gente tentar fomentar dentre os trabalhadores esse debate. Perfeito. Um dos nossos problemas sérios aí que causa alagamento, causa enchente, é o voto. O povo vota errado, elege uns cabeças desses, e a gente acaba tendo as consequências. Parte da mudança climática é consequência do nosso voto também. A gente tem que fazer essa crítica. André, eu queria que tu deixasse aqui as tuas considerações finais e a tua despedida. Bom, mais uma vez ali agradecer, né, o convite, poder estar aqui fazendo esses debates, seja dos impactos sociais, seja dos impactos físicos ali do meio ambiente, é sempre importante. Espero que tenhamos outras oportunidades. Como eu falei, a gente vai estar construindo a Conferência do Clima, né, então os debates vão ser cada vez mais intensos até o final do ano que vem. E elogiar, né, o Sindasp ali pelas políticas que tem adotado de comunicação, o alcance que tem tido dentro dos seus trabalhadores, que possamos replicar esse tipo de experiência em todos os setores para exatamente cumprir aquilo que eu acabei de falar, né, gente? Debater com a sociedade todas as pautas dos trabalhadores e tudo que interessa a todos, a classe trabalhadora. Tá? Na pessoa do Bruno e do Alan ali, tá? Agradecer, e pela Central Única também, tá? Todo o nosso agradecimento por esses espaços. Isso aí, André Luiz Alves, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, e agora não erro mais, e das trabalhadoras também, secretário de Políticas de Preservação do Meio Ambiente, Proteção do Meio Ambiente da Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores de Santa Catarina, participou conosco aqui no estúdio, que o Bruno vai dar uma viajada agora para o Rio Grande, mas volta para ocupar essa cadeira aqui no próximo mês. Obrigado, Bruno. Obrigado, Alan. Obrigado, Alan, pela mágica de sempre, né? E o pessoal que está chegando aí, bem-vindo, espaço de vocês logo. Isso aí. Ficamos por aqui, voltamos no próximo sábado com mais um Sindasp Podcast. Até lá, tchau, tchau.